Muito bem, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz do Senhor Jesus a todos meus queridos irmãos que têm nos acompanhado no canal. Que prazer imenso, meus irmãos, nós estarmos mais uma vez juntos para nós mais uma vez gravarmos mais um vídeo, para nós mais uma vez aprendermos a palavra de Deus, passarmos a meditar na poderosa e preciosa palavra do Senhor. Após alguns dias aí, nós estamos ainda dando continuidade ao nosso estudo sobre escatologia, tá? Escatologia. E nós estamos falando sobre os sinais do tempo. Nós falamos na nossa última aula, também apresentada no slide também. Nós falamos sobre os sinais do tempo, que significa fatos profeticamente preditos, que quando acontecem constituem prova que outros constituem provas que outros fatos também do mesmo modo profetizado aconteceram ou estão por acontecer. Eu vou repetir, nós estamos falando sobre escatologia e a nossa última aula nós falamos sobre os sinais do tempo. Esses sinais do tempo significam fatos profeticamente preditos que quando acontecem constituem provas que outros também profetizados já aconteceram ou estão por acontecer. Nós falamos na nossa última aula sobre esses fatos, falamos sobre os sinais reais pela qual é possível determinar que está perto à volta de Jesus. São esses sinais que nos indicam, como eu sempre digo, Deus não nos deixou perdido, Ele nos deixou uma bússola, Ele nos deixou tempos, Ele nos deixou sinais, que quando esses sinais acontecem, nós devemos estar perto, estar atento, porque sabemos que está perto a volta do Senhor Jesus. Então nós falamos sobre os sinais do tempo, e nós falamos sobre os sinais em cima no céu. Por último, nós falamos sobre os sinais embaixo na terra. E agora nós vamos aqui no slide, nós vamos dar a continuidade sobre os sinais no tempo, e nós vamos falar sobre os sinais na vida religiosa, tá? Sinais na vida religiosa, sinais na vida social e sinais na vida moral. Hoje nós vamos falar sobre esses três tópicos aqui, tá? Preste atenção para você não perder nenhum momento da aula do ensinamento. Sinais na vida religiosa, hoje nós vamos falar, sinais na vida social e sinal na vida moral, tá? A Bíblia não nos deixa perdido, mas esses sinais acontecem a cada dia, estão acontecendo não só hoje, mas já vem acontecendo por vários anos, e nós devemos estar atentos a esses sinais que a Bíblia fala há muito tempo que eles iriam acontecer e estão acontecendo diante dos nossos olhos. Escatologia é estudo sobre acontecimentos futuros, e nós estamos falando hoje sobre os sinais do tempo. Tudo com base bíblica, tá? Tudo com base bíblica, com base da Bíblia é o que nós estamos falando. Mas convém salientar, convém lembrar os irmãos que nós não somos dono da razão. O único dono da razão é Deus. O único que é certo, 100% certo, 100% conhecedor de todas as coisas é Deus. Nós apenas analisamos a Bíblia, tiramos conclusões das coisas com base bíblica, mas Deus é o único que é 100% certo e correto. Aqui nós apenas às vezes levantamos algumas suposições, temos em nosso coração uma certeza. Bem verdade é que tem pessoas às vezes que têm um pensamento diferente do nosso, mas é por causa disso. Nós não somos 100% certos, mas Deus, Ele é o conhecedor de todas as coisas, Ele vai nos instruir e vai nos revelar a sua palavra. Escatologia é o estudo sobre acontecimento futuro. Fique comigo até o final, não perda nada desse estudo, tá bom? Me acompanhe até o final, não custa nada, tá? E você que já é inscrito no canal, meu muito obrigado por você que me acompanha no canal, tá bom? E você que ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal para você aí assim nos ajudar, compartilhando, deixando seu like, deixando também o seu comentário, tá bom, meu amado? Tá? Nosso estudo é sobre a escatologia, tá? Nós vamos falar sobre sinais na vida religiosa. Preste atenção.
a palavra profética nos tem dado uma fotografia do que haverá entre os povos ao aproximar-se a vinda de Jesus. Sejamos vigilantes para que possamos conhecer esses pormenores. Existem vários sinais quanto à atitude dos povos para com Deus e a sua palavra. Sinais na vida religiosa. Deus deixou na sua palavra sinais, tá? Que haveriam entre o povo, que haveria entre os habitantes da terra. Esses sinais haveria entre o povo, haveria entre os povos de toda a terra, tá? A Bíblia nos deixou esses sinais, tá? E são vários esses sinais, e quanto à atitude dos povos, quanto à atitude do ser humano, para com respeito à palavra de Deus, para com respeito a Deus. Existem esses sinais, tá? E é isso que nós vamos ver aqui. E a palavra profética nos tem dado uma fotografia, tá? Sobre o que haverá entre os povos, sobre a reação dos povos para com Deus e para com a sua palavra, tá? Sinais na vida religiosa, tá? Primeira coisa, perseguições. Se você for ver em Lucas capítulo 21, tá bom? Meu amado, Lucas capítulo 21, versículo 12, tá? Aqui eu não coloquei vírgula aqui no slide, mas é isso, Lucas capítulo 21, versículo de número 12. Nós vamos falar aqui com base bíblica, tá? Para você ver. Nós não vamos parar para ler a Bíblia, para abrir nos textos bíblicos, mas porque senão leva muito tempo. Mas se você quiser anotar aí, tá? Vai ficar anotado no vídeo. Depois você passa a ler a base bíblica com mais calma para você ver que tudo que nós falamos aqui é com base bíblica, tá? E aqui, perseguições. Lucas capítulo 21, versículo 12. Jesus falou sobre essas perseguições, que aqueles que acreditassem no seu nome, aqueles que pregassem o evangelho, iriam passar na face da terra. Está mencionado na Bíblia. E essas perseguições já vêm acontecendo há muito tempo, e a cada dia se avoluma mais, a cada dia aumenta mais as perseguições em vários países do mundo contra aqueles que acreditam em Deus, contra aqueles que pregam o evangelho da paz. Em vários países, o ateísmo tem promovido perseguições contra os crentes em Jesus. O número de mártires tem aumentado durante os 60 anos. Em outros países tem havido perseguições provocadas por espíritos nacionalistas, só acusa os crentes de ter abandonado a religião tradicional do país para seguir a religião dos brancos, dos capitalistas, etc. Em Apocalipse capítulo 6, versículo 9 a 11, lemos a respeito dos que ainda haviam de ser mortos pelo nome de Jesus, que todos nós sejamos fiéis até a morte. Está aqui o recado. Mesmo diante de tantas perseguições, a Bíblia ela nos incentiva, diante de tantas perseguições, nós sermos fiéis a Deus até a morte, não negar o nome do Senhor. Então, esses são os sinais, tá? Na vida religiosa, tá? Sinais, o primeiro sinal é a perseguição. Depois nós vamos ver o ecumenismo. O que é o ecumenismo? É a união de todas as religiões. A união, tá? A união de todas as religiões. Ou seja, é como se fosse, digamos assim, o sincretismo religioso. É aquele que concorda com tudo. Ele é evangélico, mas ele também é espiritista, mas ele também é católico, mas ele também é budista, mas ele também é macumbeiro, mas ele também, enfim, é kardecista, enfim, isso é o sincretismo religioso. Ele é evangélico, mas ele também faz parte e concorda com todas as outras denominações, com todas as outras religiões. Haja vista, Deus falou em sua palavra que uma fonte de água não pode brotar dois tipos de água, ou ela é doce ou ela é salgada. Então nós não estamos incluídos aqui no ecumenismo ou no sincretismo religioso. Nós fazemos parte de apenas uma fonte de água viva, que é a água que cura, que é a água que quando brota no homem, ele não sente sede mais para ir beber água em outra fonte. Se ele bebeu da água viva, que é Jesus, ele está satisfeito, nunca mais ele terá sede, ou seja, nunca mais ele vai procurar saciar sua sede em outro tipo de água. Jamais na história da humanidade houve um movimento mundial como agora, com a finalidade de unir em uma só igreja, a Igreja Romana e todas as denominações evangélicas, independente de confissão doutrinária, o que nos desperta que isso será uma realidade logo após o arrebatamento,
quando o falso profeta fará com que a terra e os que nela habitam adorem. Veja esse exemplo bíblico aqui em Apocalipse capítulo 13, versículo 12. É mais uma tentativa de construir outra torre de Babel, sem fundamento aprovado por Deus. Aqui está escrito Deus, né? Mas é Deus, eu errei, desculpe o meu erro aí em português. É mais uma tentativa do homem de construir outra torre de Babel sem fundamento aprovado por Deus. Está descrito em Gênesis capítulo 11, versículo 1 ao 9. A união de que Jesus falou, preste atenção agora, que a Bíblia vai diferenciar esse ecumenismo humano aqui, essa doutrina de homem, essa união de homem com a união que Jesus falou. A união que Jesus falou é diferente desse ecumenismo. A união que Jesus falou é igual a que existe entre o Pai e o Filho, isto é, uma vida espiritual inteiramente submissa à vontade de Deus. João capítulo 17, versículo 1 é a base bíblica. Esta é a união que nós almejamos. O homem sempre tentou fugir dos planos e dos propósitos de Deus. Haja vista, Nirode foi o primeiro homem a ser poderoso na terra. E Nirode é considerado como um prototipo do anticristo, como um embrião do anticristo. O primeiro embrião, o primeiro prototipo do anticristo, Nirode é considerado. Porque Nirode ele foi o primeiro homem a ser poderoso na terra. O anticristo será o último homem a ser poderoso na terra. Nirode estabeleceu seu reino em Babel. O anticristo estabelecerá o seu reino em Babilônia. O início, o princípio do reinado de Nirode foi em Babel. Babilônia será o fim do reinado do anticristo. Então ele é um prototipo do reinado do anticristo. Deus derrubou o sistema babélico do reino de Nirode. Deus também derrubará o sistema babilônico do anticristo. Deus também derrubará. Note que a atitude que Nirode tomou, tá? A atitude que Nirode tomou, nós estamos falando um pouco sobre o anticristo, que é também um estudo sobre escatologia. Note a atitude que Nirode tomou. A atitude que Nirode tomou era de tentar chegar até Deus. Chegar até Deus é a mesma atitude que Isaías descreve, Isaías 14, contra a intenção do diabo. Era subir às alturas, se elevar mais alto do que Deus. Veja que tem a mesma atitude. O homem sempre andou por esses caminhos e sempre tentou aí desvirtuar os planos e propósitos de Deus. Mas o homem nunca conseguiu e nunca vai conseguir. A união, o ecumenismo, a união que nós almejamos é uma união que faz parte da Santíssima Trindade, unido com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Ecumenismo, esse é um dos sinais, dos últimos sinais que a humanidade está passando, que estamos vivendo, tá? A união, esse é o espírito do anticristo. Note que isso vem acontecendo há muito tempo vem acontecido isso. A união dos bancos, a tendência que o mundo tem a ter uma nota de dinheiro só, a uma religião só. Isso é o ecumenismo. E tudo pende para o espírito do anticristo. Ecumenismo. Também, falsas doutrinas também. É um sinal da volta de Cristo. Esses são os sinais que há entre o povo, entre nós, na religião, nas igrejas. Falsas doutrinas. Com essa referência existe, com essa referência a esse sinal, nós mencionaremos aqui 3 modalidades, embora haja inúmeras outras. Nós vamos mencionar aqui 3 modalidades. Primeiro, falso Cristo, Mateus capítulo 24, versículo 5, Lucas 21, versículo 8. Esses têm havido há muito tempo e ainda existem em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. Falsos Cristo. Deus nos alerta, veja a referência bíblica, e você vai ver que Deus já há muito tempo nos alerta acerca desses sinais que haveriam entre a humanidade, que haveria entre o povo. Esses são os sinais e nós devemos estar atentos e estar pronto para a vinda do nosso Mestre. Teologia modernista, mais um sinal aqui entre os homens, pela qual nós estamos cientes de que Jesus está perto, Jesus está às portas para buscar a sua igreja.
Essa teologia modernista aqui, na qual uns negam o Pai, o livro de Judas, versículo 4, João 2, 18 ao 22, e outros negam o Filho e a divindade deste. 1 João, né, 2, versículo 22 e 23. E também capítulo 4, versículo 3, capítulo 4. E 3 João, né, versículo 7. Esta teologia é simplesmente uma manifestação do espírito do anticristo. O espírito da mentira que procura entrar até no terreno da verdade da palavra de Deus. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 ao 7 e também 10 ao 11. Esses são os exemplos bíblicos, tá? Essa teologia modernista aqui nada mais é do que o espírito da mentira, né? O espírito do anticristo, o espírito da mentira que tenta entrar no terreno da verdade, no terreno da palavra, tentando desvirtuar aqueles que acreditam, né? Porque até a própria Bíblia menciona que Satanás tentaria te enganar, se possível, até os escolhidos. Ele é muito sutil, ele é enganador, ele é o pai da mentira, mas o Espírito Santo está abrindo os nossos olhos para uma verdade celestial. O Espírito Santo está nos revelando a sua palavra. E aqui temos algumas verdades, e algumas verdades que nós temos que ver é que tem doutrina que são doutrina de homens, tá? Essas que negam o Pai, que negam a divindade do Filho, nós não podemos de maneira alguma, tá, entrar por doutrinas errôneas, negando a divindade de Deus, negando a divindade de Jesus, tá? Aquele que nega o Pai, que nega o Filho, que nega o Espírito Santo, já não combina conosco, que entramos na Bíblia para conhecer a verdade, tá? Essas são a teologia modernista, e este é um sinal sério quanto à vinda de Jesus. Nós vemos que está bem perto, tá? Falsas doutrinas que levam à apostasia. 1 Timóteo, a carta de 1 Timóteo, capítulo 4, os irmãos podem ver aí, versículo 1 ao 3, é um sinal importante da existência de tantas doutrinas erradas, que como um rio maléfico espalha-se pelo mundo inteiro, tá? Olha aqui o que Pedro escreve sobre os escarnecedores em São Pedro, capítulo 3, versículo 3 ao 5. Uma característica de grande número de pessoas em vários países, tanto em doutas quanto universitárias. Ou seja, esses escarnecedores, não importa se eles são indoutos ou universitárias, estudados ou não, essas pessoas então estão entrando por esse caminho, né? É a falta do temor de Deus que se expressa em blasfêmia. A Bíblia registra isto como um sinal de que Jesus está às portas, tá? Tudo com base bíblica, sinais na vida social. Uma vida de preocupação apenas material foram sinais mencionados por Jesus. Jesus disse que, como aconteceu nos dias de Noé, nos dias de Ló, o Senhor menciona que a tônica desse tempo era comer, beber, casar e dar-se em casamento. Coisas em si lícitas, mas que ocupavam todo o tempo na vida das pessoas daquela época. Assim hoje também é entre a humanidade. Ninguém tem tempo para dedicar-se a servir a Deus. Serviram mais a criatura do que o Criador. Romanos capítulo 11, versículo 25. O grande erro do rico lavrador repete-se ainda hoje. Lucas 12, versículo 16 ao 21. Lucas 12, versículo 16 ao 21, para quem não sabe, é sobre o rico lavrador, aquele que a cada dia aumentava a sua riqueza com seu trabalho, com seu esforço. Tudo bem, não tem nada errado disso, mas o errado é aquele que tem o coração na riqueza, o coração somente nas coisas dessa terra. Não coloca o seu coração nas coisas do céu. Não tem erro nenhum você ter riqueza, você adquirir bem, mas o erro do lavrador aqui, Lucas 12, 16 ao 21, o erro dele foi que ele disse, eu tenho tanta riqueza, ganho tanto, vou ganhar cada dia mais, então eu vou derrubar esse celeiro, porque a cada dia eu quero ganhar mais e mais. Ou seja, o que entrou no seu coração ali, aí Deus falou assim para ele, mas se você guarda tanto, e se hoje eu pedir a tua alma, o que tu tens para quem ficará? Veja bem,
o que Deus falou em Lucas capítulo 12, versículos 16 ao 21. Então não adianta nada o homem juntar riquezas aqui, é um erro muito grande. E esse daqui é um dos sinais que Jesus está às portas, uma vida preocupada com as coisas terrenas, em ganhar dinheiro. Essa é, na verdade, a preocupação do homem. Você vê as propagandas hoje em dia, né? Pessoas oferecendo dinheiro, talvez aí de maneira fácil, assistindo vídeo, com aplicativo. Então, são coisas dessa vida que naquela época acontecia a mesma coisa, como nos dias de Noé, nos dias de Ló. Essa foi a tônica do que Jesus falou. Eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Mas coisas que ocupavam todo o tempo deles e eles não tinham tempo para buscar a Deus. Este é um sinal na vida social de que Jesus está voltando. A Bíblia, repito mais uma vez, não nos deixou às cegas. Deus não nos deixou no escuro neste mundo, até mesmo com respeito às coisas futuras. Já que a escatologia é acontecimento futuro, Deus não nos deixou no escuro a respeito das coisas que vão acontecer no futuro. Tá? Está aqui na Bíblia detalhadamente para aqueles que querem receber a revelação do Pai. Deus não nos deixou escuro. E todos esses sinais aqui estão acontecendo, então temos que ficar esperto, atento, porque breve Jesus virá. Vamos ver aqui ainda mais um tópico aqui, problema das relações entre empregado e empregador. Olha só que a Bíblia fala, como Tiago falou a respeito da vinda de Jesus, mostrou que o desejo de entesourar pelos últimos tempos deixa em graves problemas salariais trabalhadores. Tá? Capítulo 5, versículo 1 ao 6. Existem esses problemas hoje em dia? Claro que existe. Claro que existe. Esse é um sinal que estamos vivendo hoje em dia. Problemas graves com o salário, com o empregador, com o patrão, com o funcionário. São problemas reais que existem nos nossos dias e que a Bíblia já falava isso há muito tempo que aconteceria. São sinais entre nós que está acontecendo, que devemos ficar espertos que Jesus breve virá. Esse sinal aqui é muito importante. Eu quero daqui a pouco parar num tópico aqui interessante e trazer a interpretação de uma palavra da Bíblia, do livro de Apocalipse. Tá? Fita aqui, nesse ponto aqui que é muito importante. A Bíblia é muito importante e quando nós lemos ela, irmãos, parece que nós estamos... a Bíblia é um livro antigo, muito antigo, mas que quando nós lemos a Bíblia, nós temos a impressão que ela é tão atual, irmãos, mas muito atual. Parece que ela foi escrita hoje. Ela foi escrita há 1000 anos atrás, 500 anos atrás, alguns livros, mas parece que foi escrito hoje. Tá? Ela contém as coisas que acontecem hoje. Tá bom? E vamos ver aqui. O grave aumento de crimes é um sinal significativo, segundo está escrito em Mateus capítulo 24. O grave aumento de crimes em sinal significativo, segundo está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 12, e também segundo Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 4. A estatística mundial de criminalidade mostra que o aumento de criminoso é espantoso e que o número de jovens fichados nos registros policiais cresce assustadoramente. Quando em Apocalipse capítulo 22, preste atenção aqui, que já nós vamos falar de uma palavra, traduzir uma palavra para você entender aqui, como a Bíblia é tão atual e fala nas coisas de hoje, mesmo quando ela foi escrita há tanto tempo atrás. Tá? Quando em Apocalipse capítulo 22 se fala dos que hão de ficar na vinda do Senhor, vemos entre eles são chamados feiticeiros. Preste atenção, em Apocalipse capítulo 22, João escreveu aqueles que haveriam de ficar na vinda de Jesus. E entre a característica das pessoas, aqueles que iriam ficar na vinda de Jesus, Apocalipse capítulo 22, está escrito feiticeiros. E é exatamente essa palavra feiticeiro que aqui no estudo nós vamos trazer uma tradução para ela e você vai ver o que significa, como é tremendo. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 15, a palavra grega traduzida feiticeiro, parmakeia. A palavra traduzida, tá, no grego, feiticeiro é parmakeia.
E você sabe o que significa essa palavra? Essa palavra parmaqueia significa os que são encantados por drogas. Este é um sinal importantíssimo, irmão. Veja quanto tempo atrás foi escrito, mas nós estamos vivendo hoje em dia, pois um dos maiores problemas do nosso tempo em várias partes do mundo é o uso de diferentes tipos de drogas entorpecentes. Tá? Veja que tremendo, que coisa gloriosa aqui. Nós estamos vivendo hoje esse problema. A palavra feiticeiro, aqueles que vêm de fora, parmaqueia, significa aqueles que são encantados por droga. E este é um dos maiores problemas do mundo inteiro, tá? O uso de drogas e de entorpecentes. Mas a Bíblia já falava há muito tempo sobre isso. Veja como ela é um livro antigo, mas é um livro atual também. E as descobertas tecnológicas também são um sinal, segundo está escrito em Daniel capítulo 12, versículo 4. Você pode negar, não negar que as conquistas do terreno da técnica têm sido importantíssimas nos últimos tempos. Não podemos negar, aliás, né? Não podemos negar que a conquista da tecnologia estão sendo importantíssima para nós nos últimos 40 anos. Fato nunca alcançado. Temos chegado ao topo de que o Senhor falou lá em Gênesis capítulo 11, versículo 6, tá bom? Sinais da vida moral, os últimos tempos são caracterizados por uma imoralidade horrenda. Jesus mesmo disse que aconteceu nos dias de Ló, se seria nos dias do homem, tá? Nós já falamos sobre isso aqui, sobre esse tópico, né? Mas essas descobertas da tecnologia é um sinal importantíssimo que nós vemos, tá? E veja bem, esse sinal na vida moral, eles são caracterizados por uma imoralidade horrenda. Jesus mesmo disse que como aconteceu nos dias de Ló, assim seria nos dias em que o Filho do Homem há de se manifestar, segundo está escrito em Lucas capítulo 17, versículo 28 ao 30. Quando em Gênesis 19 lemos que era uma vida moral naquele tempo, observamos como a imoralidade, de uma maneira desenfreada, dominava os homens, que todos os bairros da cidade de Gomorra, tanto os jovens como os velhos, ou seja, a imoralidade daquela época, daquele tempo, dominava todos, tanto jovem como velho. E agora a pergunta é, não é isso que se vê em nossos dias? Um rio de propaganda de liberalidade sexual está correndo através da televisão, do rádio, revista, de livros, de cinemas, e em vários países. Corre sob a forma de ensino obrigatório aos estabelecimentos escolares. É uma ameaça para todos. Esses princípios, normas e práticas procuram derrubar os alicerces do matrimônio, seus padrões alimentares da tradicional moralidade. É um sinal sério que mostra que estamos vivendo nos últimos tempos. Segundo Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 4. Jesus vem muito breve, meus irmãos. Guardemos nossas vestes nupciais, então, segundo está escrito em Apocalipse 19, versículo 6 ao 8. Acabamos aqui. Mas acredito que tenha dado para você compreender alguma coisa aí sobre esses sinais, tá? Que existem entre o povo que a Bíblia menciona e que é uma séria advertência para nós e devemos estar atentos no que Jesus falou na sua bendita e preciosa palavra, tá bom? Nós vamos prosseguir ainda com o nosso estudo em outro vídeo, não acabou aqui, nós ainda estamos dentro desse mesmo tópico, tá? Os sinais do tempo. Depois, no outro estudo, nós vamos ver o grande sinal da vinda de Jesus, que é o quê? O povo de Israel, tá bom? Nós vamos ver a situação política entre as nações, os sinais entre o povo de Deus, tá? E vamos falar muito sobre os sinais, sobre o que aconteceu com o povo de Israel, tá bom? Israel ocupa um lugar de destaque na palavra profética e existem vários sinais proféticos, palavras proféticas relacionadas com Israel, tá bom, meu querido irmão? Obrigado por ficar até aqui, Deus abençoe a tua vida. Se puder, compartilhe
compartilhe esse vídeo com alguém, tá bom? Deixa seu like, deixa seu comentário aí para nos abençoar, tá bom? Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus guarde a tua vida, que Deus seja a tua entrada, a tua saída, a tua proteção por cima, por detrás e por diante, tá bom? Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima em nome do Senhor Jesus. Amém.